Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Sou fotógrafo há mais de 20 anos, há 24, 25 anos. Eu trabalhei como fotógrafo, editor e diretor de fotografia na Abril por mais de 20 anos também. E desde 2005 eu sou independente e tenho trabalhado como fotógrafo no meu estúdio, fazendo coberturas e ensaios, e tenho trabalhado como consultor de fotografia para algumas revistas, algumas publicações e empresas. Então, como você encontrou a revista à época e como você deixou ela? Então, à época eu fui chamado para analisar a revista, né, e ver que tipo de trabalho poderia ser feito no sentido de aproximar a época da Time e um termo que a gente usa aqui na Globo, que é vanitizar, né, que é deixar a revista com uma fotografia mais bonita, mais bacana. Então eu encontrei a época de uma certa forma mal editada, mal fotografada. Acho que uma era consequência da outra, né? Ela era mal fotografada e era mal editada, sem um padrão visual, sem de fotos, sem uma linguagem fotográfica definida, e ela era fechada, ao meu ver, como um jornal. Tinha um ritmo de edição de um jornal, né? O olhar da época estava muito mais para o olhar da Folha, do Estadão e das agências de jornais que a revista comprava fora. E aos poucos a gente começou a mudar, a implantar uma filosofia, uma linguagem fotográfica que acho que agora a revista tomou o corpo final dela, né? Agora ela segue forte num padrão de fotográfico bastante elevado. Assim, explicando detalhadamente, o que seria esse padrão fotográfico? Como que é? O que você teve que mudar? A gente teve que mudar do básico, assim. Primeiro o processo, né? A revista era mal pautada, né? As fotos elas eram pedidas muito em cima da hora e o processo acabava não permitindo que você criasse condições de ter fotos boas na revista. Por exemplo, precisamos de uma foto do governador José Serra. A gente ia no arquivo do jornal ou da própria empresa, fotos corriqueiras, e pegava a primeira, a segunda foto boa que aparecesse e tal. O que a gente mudou? Hoje a gente pauta para fazer uma foto, a revista investe em fotografia, ela tem prioritariamente o desejo de fazer as fotos que ela vai publicar, isso faz diferença. E aí a gente começou a botar um padrão de qualidade nessas fotos. Primeiro, muitos olhares diferentes para a revista, trouxemos bons fotógrafos para a revista. Depois pautamos e orientamos esses fotógrafos. Depois fizemos um treinamento com as equipes de fotografia, com as equipes de arte, com as equipes de texto e com a direção e a edição e os editores da revista, para que a gente aprendesse o que era esse padrão, né? Então nós fizemos muito um antes e depois, assim, quais eram os principais erros da época publicados e para onde a gente tinha que ir com referências internacionais. A partir daí começou a ficar claro para a equipe qual que era a nossa direção. E começamos a trazer os fotógrafos bons para fazer esse tipo de trabalho, sempre referenciando eles. Nós queremos ir por aqui. Começamos a definir nas sessões, nos espaços que a revista tinha fixo, que tipo de foto a gente ia ter ali naquelas sessões, né? E criamos uma intolerância, começamos a cultivar uma intolerância com a foto ruim. A época ia passar a ter fotos boas ou ótimas, como a Time, por exemplo, tem. Quais são os seus projetos futuros? Olha, hoje agora eu me afastei da época porque ela já segue um caminho direto, né, bom, com o editor de fotografia, o André Sarmento, e com o novo projeto gráfico. Acho que a gente agora conseguiu conciliar realmente a revista. Ainda faltava o projeto gráfico para a revista ter a plenitude, né, da imagem, do design em geral, né, entender como design tudo, né. Então agora eu sigo aqui na Globo ainda com uma renovação de uma outra revista, a Autosport, que vai passar pelo mesmo processo que já passou a época, já passou a Quem também, agora vai a Autosport, e eu vou trabalhar um pouquinho ainda na época São Paulo, que é um lançamento regional da época aqui. Beleza, mas você continua na época assim... Agora como colaborador, né? Como fotógrafo e tal. Ainda eu vou cobrir Olimpíadas para a época, né? Isso. Eu vou para Pequim cobrir as Olimpíadas, e devo fazer o guia das Olimpíadas aí. Agora eu sigo para Pequim no final de julho, para cobrir
os jogos. Bom, Ricardo, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. E realmente o projeto gráfico ficou muito mais fácil com Ficou as bom. fotos. Acho que seria impossível você fazer um projeto gráfico que hoje a época tem, que ele é limpo, ele é clássico, elegante, se você tivesse fotografias ruins. Exatamente. Então acho que agora a gente conseguiu se encontrar lá na frente e deu um bom resultado. Valeu, obrigado. Obrigado, você.